Realmente, eu até recolhi algumas informações e encontrei um político afirmando que é a recuperação do padrão ético na vida pública do Brasil. Porque, como o Aaron comentou ali, isso não, o político ele não faz mais do que a obrigação dele em cumprir as obrigações como cidadão, em primeiro lugar. Até porque ele está representando todo um país quando ele está no Senado, está discutindo uma lei, ele está à frente de um país inteiro. Então, acho que eu acredito que essa informação seja bem importante, não só para ele, mas para o país inteiro. E a questão da transparência, né? Eu sei que muito já se fala de políticos terem um site na internet que fazem toda a prestação de conta, então quer dizer, isso nada mais é do que fechar isso como uma coisa efetivada, que necessariamente, né, na verdade, não precisaria, né, conscientemente. A que ponto chegamos, né? É verdade. Mas a Mirella, nós começamos discutindo sobre internet, né? Sobre a atividade hoje da internet, das redes sociais, e é importante frisar isso. O projeto Ficha Limpa, ele ganhou essa amplitude que ganhou graças à internet, porque na verdade praticamente tudo aconteceu através da internet. Os abaixo-assinados aconteceram através da internet, a discussão através do Twitter, as páginas pessoais, os blogs, enfim, tudo isso aconteceu através da internet. Então, o poder da internet e da sociedade civil que conseguiu aprovar na Câmara Federal e depois no Senado um projeto como esse, que é o Ficha Limpa, e eu não tenho dúvidas que vai ser sancionado pelo Presidente da República, porque não pode ser diferente, porque se ele não sancionar, daí a pressão popular, sim. Com certeza. De novo nas redes sociais, né? Que vai acontecer através, com certeza, da internet. E a população que ganha com tudo isso, né? Com certeza. Acho que é a oportunidade de nós termos políticos éticos, políticos que tenham comprometidos, que tenham uma trajetória de bastante trabalho, que eu acredito nisso, acredito que ainda existam políticos bons. Apenas complementando, a ideia da ética é exatamente as consequências civis, né, pelo comportamento inadequado. Então, quando se fala em ética, significa então que esse profissional que não tem uma conduta ética, ele vai responder disciplinarmente. Ou ele vai ser expulso, ou ele vai responder de alguma forma, através de sanções específicas, pelo descomprometimento que ele teve na sua conduta profissional. Então, a ética é com essa finalidade, né? Que dê para ele um norte, que dê para ele as regras, e ele tem que cumprir aquele objetivo. A princípio, deveria fazê-lo naturalmente, mas a ideia é que, se não fizer, existem as consequências, né? Que seria uma punição. Estamos a 7 dias do presidente, então, sancionar essa lei que mostra o fim dos tempos, ou o começo de uma nova era. E esse projeto Ficha Limpa, gente, eu queria a opinião de vocês, se a gente de repente não poderia incluir nisso, porque nós sabemos que são pautados processos, né? Então, se nós pensarmos em algo que a gente sempre falou muito, que é a compra dos votos, vocês não acham que isso deveria de alguma forma ter, ou de repente vai ter com o tempo, né, com a elaboração das normas, da regulamentação desse projeto, que alguma coisa inclua essa compra de votos? Porque na verdade ela parece ser uma coisa pequena, sem importância, né, perto de tantos outros processos, mas na verdade ela é uma coisa que influencia diretamente na escolha, tão grave na escolha, enfim, dos nossos representantes lá na frente. Eu queria a opinião de vocês. Começa com a compra de votos, passa por um desvio de verba, daqui a pouco uma sonegação, quando vê o rombo no caixa do país, é inevitável. É complicada essa situação. E parece algo tão inocente, né? De repente ajudar o filho de um eleitor a comprar um óculos, uma cesta básica, mas pode realmente ter proporções gigantescas na frente. Nós temos esse fator cultural, né, de levar vantagem, de buscar benefícios específicos, mas a questão de educar as pessoas, e aí vem da família, dos colégios, em que a vantagem pessoal vai gerar um prejuízo coletivo, um prejuízo social. Então, quando eu ganho uma vantagem na sonegação ou os benefícios específicos, né, eu estou prejudicando todo mundo. Lá na frente também vou ser prejudicado. Na verdade, não é um benefício imediato, mas com prejuízo muito maior. Mas é uma questão cultural. Eu vejo que vai demorar um pouco, porque o nosso país é muito grande. Isso é difícil. Você trabalha com culturas muito distintas, diferentes de países europeus, que você tem um povo com uma referência, com uma ideia, com valores bem definidos, né? Nós temos culturas totalmente distintas, sul, sudeste, nordeste. E aí as necessidades são diferentes e
e isso acaba negociando. Eu entendo assim, é difícil realmente você direcionar um povo para um objetivo nacional quando se tem objetivos regionais muito específicos, mas tem que se lutar, tem que se construir, isso com o tempo tende a acontecer também. É importante ressaltar, Mirella, que a compra de voto é ilegal. Então, a partir do momento que um candidato ele compra um voto, isso chega no judiciário, certamente se abre um processo e ele vai sofrer punições, quem sabe até a cassação do seu Quando levado ao mandato. conhecimento, né? Esse é o problema. Mas daí entra na questão da ficha limpa. Mas entrando na questão da cultura, como o professor nos falou, realmente, a cultura do povo brasileiro, e nós que trabalhamos com assessoria política, nós vemos a realidade, o dia a dia como uma coisa acontece. É tudo por troca. Então, ajuda a gente aqui, que a gente ajuda vocês ali. Inclusive, eles chegam a nos agredir, chegando, não, mas se o vereador não der um jeito, não arrumar isso aqui para mim, não arrumar uma cesta básica, uma carrada de brita, eu não voto mais nele, porque depois vocês não vão pedir meu voto, depois vocês não vão... Então, assim, se fala muito que os políticos são corruptos, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, gente, o sistema é corrupto, a sociedade é corrupta, se vende por pouco, se vende por uma cesta básica, se vende por... E isso é curioso, porque, de certa forma, a gente está acostumado a acreditar que é o político, né, que faz isso. Mas tendo um cidadão indo até o político e dizer... né, se você não me ajudar, eu não voto mais em você, então, realmente... A consciência do cidadão deveria falar mais alto e então, acho que a perceber... questão não é só o político. É isso que a gente pode tirar como... Eu vejo o político é uma pessoa, como qualquer outra pessoa, representante, né, da sociedade. representante, e ele é o reflexo, né? Ele é o reflexo dessa sociedade. Porque se ele tem uma sociedade que cobra, se ele tem uma sociedade que o vigia, que quer ter resultados positivos, e no contexto geral também, entende que se quer isso, ele vai ser mais cauteloso também no seu comportamento. Agora é um fato que o colega coloca. Quando ele, com meia dúzia de cerveja, consegue o seu voto, quando com troca de favores ele consegue o seu voto, ele se vê na iminência de, bom, se eu não fizer isso, o outro vai fazer, vai ganhar. E aí vem os interesses pessoais também. Então, é uma questão cultural muito difícil de se trabalhar, mas quando aí você vai trabalhar em pequenas sociedades, né? E a influência do vereador, eu vejo que é a pequena formiguinha que vai definir toda a estrutura depois. Se ele trabalha as pequenas comunidades e faz com que essas comunidades tenham comprometimento, daqui se leva então para o deputado, para os senadores estaduais e senadores e deputados federais. Eu vejo então que a internet, pelo menos da minha parte, assim, com vocês, que a internet e principalmente o jovem participando dessa política, dessa realidade, essa abertura permite com que nós possamos construir uma sociedade mais consciente, né? Porque o jovem tem um espaço dele, o adulto tem um outro espaço e a política está lá para o adulto, né? A televisão, o jornal, que o jovem é um pouco disperso. Agora, com a internet, ele acaba se envolvendo, percebendo que é importante ele estar ali e cobrar também. É uma outra forma de propaganda eleitoral que hoje em dia já não pode mais aquelas placas nas ruas, então a política se adaptando à realidade, né? É só importante ressaltar que a internet vai ser muito importante nessa eleição, só que ela não vai ser única. Então, o candidato que esquecer, por exemplo, do rádio, por exemplo, não vai ganhar a eleição. Então, tem que se preocupar agora, mais do que nunca. Os meios de comunicação estão tomando conta da sociedade. Então, emissoras de rádio, emissoras de TV, a internet que vai ser muito importante, são os panfletos, são os informativos do candidato. Então, engloba tudo isso e com certeza vai fazer a diferença no candidato. O diferencial de tudo isso é saber utilizar as ferramentas, né, que a sociedade dispõe para isso. Quem souber, o candidato que souber lidar com essas ferramentas, certamente vai ter sucesso nas eleições desse ano. Obrigada, eu agradeço a todos. Este foi o programa Em Foco. Hoje nós conversamos sobre política, ética e o projeto Ficha Limpa. Participou hoje da nossa conversa o assessor político Arão Josino, o professor de Direito e a disciplina de Ética Carlos Alberto e o jornalista João Vitor Corkin. Se você, acadêmico de jornalismo, gostou do nosso projeto e quer ser o próximo a estar aqui, não perca mais tempo. Mande agora um e-mail para tv-unibis@gmail.com, se inscreva e participe. Este foi o programa Em Foco. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência. Até a próxima!